Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre direito animal, um assunto que muitas vezes temos dúvidas, né? E é claro, para falar sobre esse tema, estamos recebendo a advogada especialista em direito animal, a Viviane Gonçalves Chiranqui. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda e obrigada por vir compartilhar com a gente o seu conhecimento sobre esse assunto. Eu que agradeço, Mara. É um prazer estar aqui, principalmente para falar de um assunto que nos é tão caro, né, como o direito animal. Então, é um prazer estar aqui, realmente. Obrigada. Bom, as coisas mudaram muito, né? As leis também se atualizaram. E assim, o que é o direito animal? Só para as pessoas entenderem um pouco. O direito animal, ele é diferente do direito dos animais. O direito animal é aquilo que estuda, é a legislação posta, como a gente fala. É o direito positivo, as legislações que realmente falam e tratam do tema. No Brasil, nós tivemos começou a se falar em proteção animal com a vinda da UIPA, que é a União Internacional de Proteção Animal, em 1895. Nossa. Olha só, parece uma coisa muito nova, Sim, né? Mas não é. E em 1893, antes da vinda da UIPA para cá, nós tivemos um suíço que ele viu maus tratos a um cavalo em São Paulo e ele gostaria de fazer uma denúncia. E ele descobriu que então no Brasil não havia nenhuma entidade de proteção animal onde ele pudesse fazer. E aí, fazendo um paralelo, né, se vê, em 1893 havia aí uma denúncia a um cavalo, parece com algo que a gente tem visto hoje, em 2025, nós ainda não superamos a questão da tração animal. Quer dizer, né? há tanto tempo, né? Tanto tempo, tanta evolução, tanta legislação, né, tantos princípios protetivos aos animais, mas nós ainda não conseguimos vencer essa questão, por exemplo, da tração animal. Mas a primeira lei que foi realmente pioneira no Brasil, que trata especificamente do direito animal, foi um Decreto-Lei 24.645 de 1934. Olha. Ele é um decreto-lei da era Vargas, que é utilizado ainda, alguns artigos dele são utilizados até hoje no direito animal, principalmente nas questões processuais e de maus tratos. E depois disso nós tivemos eu vou dizer só as mais importantes, né? Nós tivemos uma lei em 1987, que é a Lei de Proteção aos Cetáceos, que, caso as pessoas não saibam, os cetáceos são as baleias, os golfinhos, e essa lei também foi muito importante, ela passou a proibir a caça em águas jurisdicionais brasileiras e qualquer tipo, inclusive, de perturbação a esses animais, que, inclusive, tem o nosso boto, né, que também é um cetáceo, o maior cetáceo do mundo de água doce. Então, essa lei é de 1987, mas aí a gente vem realmente ingressar no nosso ordenamento jurídico como princípio constitucional em 1988, com a Constituição Federal. Quer dizer, está mais recente, então, Isso, né? Isso, já mais recente. E nós temos uma mudança muito grande do ordenamento jurídico do país como um todo pós-Constituição, né? A gente vinha aí de um período de ditadura, então a Constituição Federal de 88, ela realmente inova em muitas questões, tanto de direitos individuais, sociais, e ela também fala muito do meio ambiente e fauna e flora, né? E ela traz no artigo 225, seu parágrafo 1º, inciso 7º, que incumbe ao poder público a proteção da fauna e da flora, vedadas todas as causas que possam levar à extinção das espécies e sendo vedada a crueldade animal. Então, da própria Constituição, nós trazemos o princípio basilar do direito animal, que é a vedação à crueldade animal. E assim, quais os deveres dos tutores, por exemplo? Às vezes a gente fala em tutor, a gente fala do animalzinho de estimação. Só que, por exemplo, o proprietário de um rebanho, o proprietário de uma tropa de animais, de cavalos, ele é tutor, ele é responsável por aqueles animais também? Aí a gente entra numa seara, né, que divide opiniões no Brasil, né? Sim. Essa é a verdade. Porque a Constituição, ao mesmo tempo em que ela veda a crueldade contra os animais,
ela também incentiva e fomenta a pecuária no país. Ah, sim. Né? Então, se eu tenho, por um lado, o direito à vida, eu tenho, por outro, o direito do consumo, né? Então, esses animais explorados, por exemplo, de tração animal, é uma briga ainda no país, né? Fica as questões de quem quer utilizar, quem quer explorar o animal para tração ou para atração, né? Que seriam os rodeios. E fica essa discussão com os animalistas, os especialistas em direito animal, que pedem o fim da exploração desses animais. Mas é uma discussão realmente que vai longe. O que não tem muita polêmica, né, que não envolve muita polêmica, realmente é os deveres, os direitos dos pets, que esses estão mais próximos de nós. Então, nós temos essa tendência a proteger muito mais os pets, né, do que os grandes mamíferos, enfim. Sim, e assim, doutora, por exemplo, no caso dos pets, quais os deveres dos tutores para proteger esses animaizinhos de 4 patas que são tão queridos? Então, a gente, não só os tutores, como a população como um todo, a coletividade, né? Hoje nós temos uma proteção muito maior, né, para cães e gatos, porque, como eu disse, a gente tem mais essa empatia com os animais que são domésticos e domesticados. Então, a gente tem na nossa casa, com muito mais facilidade, quase ninguém cria boi. Eu conheço até uma pessoa que tem um touro. Sim. De estimação, e ela chama, ele vem, né? Eles batem cabecinha e tudo, né? É um animal de estimação para ela. Tem alguns pets diferentes agora, até cabritinhos, que são as mini cabras também, porquinhos, né? Exatamente, tem todo tipo de pet hoje. Mas no Brasil, a gente tem uma legislação muito mais protetiva para cães e gatos, né? Tanto que a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê uma pena de maus tratos contra animais de 3 meses a 1 ano. Sendo cão e gato, a pena vai de 2 a 5 anos. Então, olha só como a gente muda, né? Então, a gente tem realmente no Brasil uma proteção muito maior para cães e gatos. E quais os deveres, né? Eu tenho lá o meu pet em casa, eu adotei um cãozinho, eu adotei um gatinho. Qual a minha obrigação com ele, né? Nós trazemos até da medicina veterinária, porque o direito animal ele é multidisciplinar, o conceito das 5 liberdades dos animais. E esse é os deveres, ao mesmo tempo que eles têm o direito, então nós temos o dever de propiciar isso para eles, porque eles são vulneráveis e dependem de nós, né? Então, ele é a questão nutricional, os animais têm que ter uma alimentação compatível com o tamanho dele, sim, com a raça, com a idade, enfim. Ele tem o direito de ter uma água limpa, né, ofertada ali para ele. Ele tem direito a sanitário, né, a segunda liberdade seria sanitária, que é um direito dele à saúde, a ser vacinado, a ser levado ao veterinário com frequência, a ser cuidado, né, enfim, a seu cuidado sanitário. Os cachorros terem aquelas coleiras, né, anti-carrapato, porque é uma doença que realmente é muito grave para eles e cachorro pega muito, sim, mais carrapato. Então, assim, é o direito deles à saúde, que é o direito sanitário. Eles têm o direito ambiental, que é um ambiente rico para esse animal. Então, eu não posso conservar, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu não posso, por exemplo, ter um animal acorrentado no fundo do meu, sim, quintal, em que, sim, ele fica dia, noite, dia, tá lá acorrentado, e ele não pode, ele não brinca, ele não corre, ele, né, alguns é tanta crueldade que muitos deles acorrentam o animal aqui e colocam a comida lá, o animal muitas vezes não tem nem acesso à água e comida, né, por ficar preso. Então, ele tem direito a ter um ambiente adequado para a vida dele, para o bem-estar animal. A gente costuma dizer assim, pessoas, por exemplo, têm gatos, falam assim, mas gato anda por todo lado, como é que você tem um gato no apartamento? Você gatifica o lugar. Sim, né? sim, então, coloca brinquedos para eles. Você coloca prateleiras, porque gatos gostam de andar no alto, então você coloca prateleiras, você deixa casinhas altas, né? Coisa que deixa o animal, que ele sinta que é um ambiente agradável para ele. Então, ele tem o direito, né, ambiental, ele tem o direito emocional. Animais são seres sencientes, uhum, eles sentem, eles pressentem, eles têm alegria, eles têm tristeza, eles têm medo, eles têm dor,
né? Animal não é coisa, embora a grande maioria das pessoas ainda os trate como objetos, eles não são, eles são seres sencientes. Então, eles têm sentimentos. A gente pode perceber quem tem pet em casa que um é diferente do outro. Sim. Eles têm comportamentos diferentes, né? Como se a gente pudesse dizer que eles têm personalidades diferentes, né? Se a gente dissesse meio que humanizando a palavra, mas a gente sabe que eles são diferentes, então eles têm emoções. Então, eles têm direito a ter um ambiente em que eles estejam felizes, que eles sejam cuidados, que eles sejam amados. Então, se eu adotei um animal e eu trouxe para minha responsabilidade, eu tenho que tratá-lo da melhor forma possível. A gente pensa que não, mas se você gritar com seu animal em casa, eu tenho um gatinho, ele é super sensível, super. Ele foi maltratado, ele só tem um olho, foi chutado, enfim, veio, né, de rua. E às vezes eu tenho 2 que brigam muito, né, uma fêmea e um macho, e às vezes eu falo assim, para de correr atrás da sua irmã, né? Ele assusta já. O movimento de tentar conter um para não bater no outro já assusta o terceiro. Porque é o trauma, né, que ele viveu. Isso, porque ele traz isso. Então, a gente percebe que os pets, eles também se traumatizam. Eles também se assustam. Tem animais que, se o dono chora, ele consola. A gente, às vezes, vê no Instagram, eu brinco que são os bichinhos do Instagram. O dono chora, eles lambem a lágrima, eles se preocupam. Então, eles têm essa senciência. Então, a questão emocional dos animais tem que ser levada em consideração quando você tem um animal. E aí, por fim, você tem o comportamental, que também tem a ver com o ambiente. Quando você torna o ambiente do animal mais rico para recebê-lo, você deixa com que ele exerça naturalmente o seu comportamento, né? O comportamento natural desse animal. Então, por exemplo, a gente vê casos de maus tratos de todo tipo, mas a gente vê gato acorrentado. Sim. Né? O cachorro acorrentado já é um absurdo, gato acorrentado, gato pula sem parar. Né? O risco de se enforcar com aquilo é um absurdo. É muito da natureza do gato saltar o tempo todo, ficar para cima, né? Subir em coisas. Então, quando você impede isso, você está impedindo que ele tenha um comportamento natural. E isso é um direito do animal também. Né? Ou seja, até a música já diz, nós gatos já nascemos livres, né? E é isso que a gente quer, que eles se ambientem, que sejam livres e que sejam muito bem cuidados. A gente vai dar uma paradinha, é o tempo de você tomar uma água e ir lá cuidar um pouquinho do seu pet. Já já a gente está de volta para falar mais sobre direito animal. Não saia daí. Record Entrevista de hoje já está de volta. Obrigada pela sua companhia nesta manhã de domingo. E hoje eu recebo a doutora Viviane aqui no estúdio, que está falando sobre direito animal. E a gente vai mostrar para vocês agora uma reportagem de Araçatuba que chocou toda a nossa equipe e também toda a cidade. Quase 40 cães e gatos foram encontrados dentro de uma casa, alguns já sem vida, e eles estavam sem água, sem comida e sem condições para viver naquele imóvel. Vamos ver a reportagem. Um pedido de socorro só pelo olhar. Foi em condições precárias que equipes do Centro de Controle de Zoonoses e guardas civis municipais resgataram 29 animais, entre cães e gatos, nesta casa, no bairro Hilda Mandarino. Um dos bichinhos corria risco de morte. Os outros estavam desidratados e assustados. Mas um cenário ainda pior estava dentro da residência. Lá, os agentes encontraram 6 gatos e 3 cães mortos. Nós colocamos um efeito nas imagens por serem muito fortes. Normalmente a gente está acostumado a ver alguns cenários assim, né? Mas assim, sempre choca mesmo em relação a ver quanto a maus tratos com os animais, né? O caso foi registrado como maus tratos. De acordo com a Polícia Civil, os donos da casa foram presos na semana passada no âmbito da Operação Capitu, que investiga a exploração de prostituição a transexuais na cidade. Agora, a polícia quer entender o porquê de tantos animais na residência naquela situação. Alguns cães foram encontrados parcialmente enterrados, o que deixa entender que teriam morrido quando a casa ainda estava habitada. Agora, a grande dúvida é se os animais sofriam maus tratos antes.
A casa estava tomada por sujeira e fezes. Potes também foram encontrados, mas secos, sem água. O local foi isolado para o trabalho da perícia. Os animais mortos foram levados para o Unesp, onde será feita a necropsia. Os que sobreviveram foram levados para o CCZ, para passarem por avaliação veterinária. Foi feita a recolha desses animais, né? Eles vão passar todos pela médica veterinária, responsável técnica das zoonoses, que vai avaliar o estado de saúde de todos eles. Bom, e após eles serem cuidados, né, após esse resgate, eles foram adotados já. Famílias já se interessaram e adotaram. E assim, o Vitor, ele teve uma sensibilidade enorme naquele cãozinho olhando, pedindo socorro com o olhar, né, doutora? E uma situação dessa, a gente se revolta, né, com certeza. Eu acho que a população ela tem realmente esse papel de começar a se indignar. A gente passou a normalizar atos de agressão contra animais, nós passamos a encontrar normalidade no envenenamento de cães comunitários, de gatos comunitários, e isso não pode ocorrer, isso é crime, né? As pessoas precisam entender que é crime e tem que ser realmente punido. Nós temos visto vários casos em que a punição tem sido exemplar, né, da justiça, mas a gente ainda precisa que as pessoas aprendam a denunciar, né? Porque a gente vê muito as pessoas narrando casos e aí você fala assim, mas você denunciou? E ela fala assim, não, porque não adianta. Né? A gente tem que ter, adianta sim, nós temos aí diversos casos, nós tivemos um caso recente no início do ano de uma mulher que tinha envenenado 26 gatos comunitários, pelo simples fato de que eles existiam ali, né? Eles não eram na casa dela, eles não entravam na casa dela, mas eles eram tratados na rua e ela simplesmente não gostava da existência deles ali. E ela colocou veneno, eles conseguiram fazer a perícia em 6 animais, mas na verdade morreram 26. Nossa. E essa mulher foi condenada a mais de 13 anos de prisão. Então, ela já está cumprindo em regime fechado desde janeiro. Nós temos um caso aqui recente também de Potirendaba, em que até eu atuo com essa família, em que o vizinho matou com requinte de crueldade, eu não vou nem contar aqui para não chocar as pessoas, mas com requintes de crueldade, 2 cães dóceis, amados, parte da família. Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. E aí você vai dizer, eu acho pouco, né? Para o tamanho da crueldade que foi feito com aqueles animais, eu acho muito pouco. Mas quando a gente vê casos como o do cavalo, por exemplo, em que no vídeo, você vê que tem pessoas assistindo, tem alguém filmando, e ninguém faz absolutamente nada, eu acho que nós estamos falhando enquanto sociedade. Né? Eu acho que enquanto humanidade, nós estamos falhando moralmente com eles. Os animais são dependentes dos humanos. Nós, aos milhares de anos, nós viemos domesticando os animais. Então, hoje nós temos responsabilidade sobre eles. Sim. Mesmo que seja o animal do vizinho, mesmo que seja um animal da rua, mesmo que seja um animal comunitário, hoje a gente vê, eu entendo como maus tratos, você também não deixar que uma pessoa alimente animal de rua. Como é ruim ter fome, né? Sim. E a pessoa, ela vai às suas expensas, ela compra do bolso dela, ela tira do seu tempo, ela coloca, ela serve esses animais, ela põe água fresca, ela põe comida, as pessoas vão lá, colocam veneno, as pessoas vão lá e chutam, as pessoas vão lá e jogam fora. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a entender que isso é uma atitude, não só moralmente, a gente tem que condenar isso moralmente, mas tem que começar a denunciar essas atitudes para que elas sejam realmente enquadradas no crime. Com certeza. Né? Porque a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, ela prevê uma pena alta para esse tipo de maus tratos contra cães e gatos. Né? Então, um caso como esse, as pessoas... do que a gente imagina, lógico, vai ter toda uma investigação, mas o que a gente imagina quando vê, principalmente quando mostra lá que os animais provavelmente já estavam mortos, mesmo quando tinha gente morando. Foram enterrados, né, também no quintal. O que parece é que já é sistematicamente maus tratos. Ou seja, eles devem responder a esse crime também, né? Também. Já estão presos, respondendo por um crime.
e devem responder por esse também. Sim. E até um adendo que eu gostaria de colocar, aquele cãozinho Shih Tzu que estava mais debilitado, ele já se recuperou, foi muito bem cuidado e já foi adotado boa também. Notícia. É uma ótima notícia. E assim, doutora, o que às vezes a gente alega é que a pessoa ela não é obrigada a gostar, a ter, a adotar um monte de pets, mas você não pode maltratar. Se você não gosta, deixe quem gosta que cuide dos animais, né? Exatamente, é o que eu falei, é uma questão, eu acho, de humanidade. Nós costumamos dizer que o direito animal ele é um direito pós-humanista, né? Ele sai ali dessa ideia de que o ser humano é o centro do universo, dessa ideia antropocêntrica de que todos os direitos são somente para nós, e a gente passa a entender que os direitos também são para eles. Então, eu acho que isso é uma evolução da sociedade, de todos nós, enquanto humanos, pensar esse direito para além de nós. E, infelizmente, a gente vê muito aquelas pessoas que não querem ajudar, não gostam e atrapalham quem gosta e quem ajuda, né? E a gente ouve muito, principalmente essas protetoras que estão aí abarrotadas de animais, que estão esgotadas emocionalmente, que estão sofrendo, tentando cuidar desses animais da rua. Muitas vezes, no trato que elas fazem ali, vem aí vizinhos e falam assim, leva para tua casa. Ele não tem noção de que muitas vezes ela tem 60 animais na casa dela. Né? Ela já não tem mais condições. Então, ela está fazendo, eu acho que é humano demais o que ela está fazendo, né? E ainda as pessoas criticam. E muita gente fala assim, mas você vai cuidar de bicho, tem tanta criança, tem tanta pessoa precisando. Eu costumo dizer que as pessoas que criticam isso não ajudam nem o ser humano, nem a criança, nem o idoso e nem o pet. Não. Então, assim, vamos deixar que cada um faça, né? E se tem alguém de bom coração fazendo isso pelos animais, vamos respeitar. É o que você falou, não sou obrigada a adotar, não sou obrigada a ter na minha casa, mas sou obrigada a respeitá-los, entender que eles são seres sencientes, têm sentimentos e que, principalmente, eles são sujeitos de direitos e que eles são protegidos nos termos da lei. Então, qualquer maus tratos deve ser denunciado, se puder filmar, se puder bater foto, mas tem que denunciar, porque isso é crime e as pessoas têm que começar a pagar por isso, né? Quanto mais punições nós tivermos, mais a gente vai ter realmente essa educação animalista para as pessoas, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, por seus esclarecimentos. Ou seja, os animais têm os direitos deles, sim, protegidos por lei, e você, tutor, você é responsável pelo seu animal, até se ele atacar uma outra pessoa, o tutor é responsável, que inclusive a gente tem visto vários casos também, principalmente da raça Pitbull. Então, é preciso deixar claro, o tutor é o responsável. Então, ele tem que ter um lugar para ficar lá, certinho, no ambiente certo, cuidado, e que ele não possa sair e agredir outros animais e pessoas, né? Hoje em dia a gente fala que o Pitbull está na moda, né? Como um dia já foi o Doberman, como já foi o Fila brasileiro, o Rottweiler, é que o Pitbull está mais na mídia hoje porque as pessoas gostaram, né? Foi um animal que as pessoas quiseram adotar, então tem muitas bonito, casas, né? Isso, ele é um animal com porte bonito, é imponente, é um animal normalmente, quando bem cuidado, dócil com seus donos, então hoje tem muito mais pitbull, por isso que se fala tanto, a gente vê tanta reportagem de ataques de pitbulls. A gente tem que entender que o tutor de um cão com uma raça mais brava, porque todo animal ele tem gatilhos, né, para atacar. E a gente não sabe exatamente qual o gatilho que pode fazer um ataque nesse animal. E eles são animais que têm a capacidade de gerar um estrago muito grande, né? Ele é capaz de matar uma pessoa. Então, a gente tem que ter o tutor desses animais, ele tem um dever de cautela maior. Que, por exemplo, aqueles pequenininhos, eu não vou lembrar a raça, mas eles são ardidinhos, eles latem sem parar. Pincher. O Pinscher. O Pinscher ele é um cão bravo. Ele morde as pessoas. Mas ele é pequeno. Mas ele é pequeno, exatamente. Ele não tem a capacidade de causar um estrago. Às vezes uma mordidinha, mas é algo mais simples. Mais simples. Então, a pessoa que tem um animal de grande porte,
que tem uma raça que possa ser mais agressivo, ela tem que ter um dever de cautela maior. Inclusive, independente deste animal, estando na rua, independente dele causar algum dano, já é contravenção penal. Porque a lei de contravenções penais, no artigo 31, ela não diz que tem que causar dano. Ela diz que o animal estando em liberdade, né, ou ele estando, o dono não tendo cuidado para evitar a sua evasão, você já tem uma contravenção penal ali. Né? Então, independente do dano, que é uma responsabilidade civil, ele ainda tem uma contravenção penal. Agora, existem duas situações que a gente tem que ver com o tutor de um animal, né, mais bravio ou agressivo. Alguns tutores, infelizmente, criam um animal realmente para atacar. Né? Ele usa o animal como uma arma. Então, existe uma situação, por exemplo, eu vi um caso há um tempo atrás que o portão da casa deu uma pane, era um portão eletrônico, deu uma pane elétrica e o portão abriu e o cão fugiu. Uhum. Né? A pessoa, o tutor, apesar dele não ter tido o cuidado necessário para manter o cão longe desse portão, por exemplo, ele não teve culpa, ele não tinha intenção, né? A intenção de ferir alguém, mas mesmo sem intenção ele vai responder. Sim. Civilmente, pelos danos que o animal dele causar, ele vai responder. Agora, ele não vai responder por um crime, por exemplo. Por outro lado, infelizmente, nós temos tutores que, por exemplo, ele tem um cão bravio, né? Ele tem um cão agressivo, ele sabe, ele treina esse cão para ser assim, e ele, por exemplo, ele não gosta do cão do vizinho. E aí ele viu o cão do vizinho passeando na rua, ele intencionalmente solta o seu cão para que ataque o cão do vizinho. Aí é crime. Aí é crime. Porque aí ele está utilizando o cão como uma arma. Como uma arma para... Então ele não só vai responder pelo dano civil, pela a responsabilização civil dos danos que ele causou a esse outro tutor, mas ele também vai responder pelo crime de maus tratos. Porque apesar mas não foi ele que matou o outro cão, né? Ou que feriu o outro cão. Não, mas ele utilizou o cão dele como uma arma. Né? Então, ele é passível de punição na esfera penal também. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É algo amplo que a gente ficaria mais um tempo longo aqui, mas com certeza quem está nos assistindo pôde entender um pouco mais dos deveres que tem que ter com os animais e que os animais estão protegidos por lei. Sim. E esteja à vontade para quando quiser voltar e falar um pouco mais desse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um assunto realmente que está muito em alta hoje, né? A gente tem visto, infelizmente, pelo lado ruim, muitos casos de crueldade contra os animais, mas foi uma alegria, uma honra participar desse programa com você. Muito obrigada pela oportunidade também de esclarecer mais sobre o assunto para as pessoas e estou, sim, à disposição para quando precisar, eu volto. A gente pode falar aí mais sobre o assunto. Seja muito bem-vinda sempre. E o nosso programa de hoje fica por aqui. E saibam, abandono também é crime. Cuide bem do seu animal e dê toda a atenção que ele precisa. Perdeu algum momento do nosso programa? Acesse r7.com. Você continua com a nossa programação? Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo domingo. Tchau!